Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, é uma alegria estarmos sempre reunidos e unidos no ambiente da doutrina espírita, que nos acolhe na atual reencarnação, iluminando os nossos passos, traçando metas seguras, calcadas na revelação espírita, e que melhor nos aproxima de Jesus e das suas lições. O tema que queremos trabalhar neste breve momento refere-se a um assunto que sempre esteve em pauta nas civilizações, especialmente no âmbito das expressões religiosas. Refiro-me à fé. A fé sempre esteve presente em todos os movimentos de caráter religioso dos povos. Se nós observarmos os registros históricos do povo hebreu, por exemplo, sempre esteve calcado em diversas gerações aquela fé resoluta, determinada em algum Salvador. No primeiro momento, relacionado à libertação da escravidão do Egito. Depois, quando podemos nos referir ao libertador definitivo, que é Jesus, libertando da escravidão social, a escravidão do trabalho, da força física, da limitação, do impedimento da liberdade de ir e vir, de escolher, de viver, da autonomia. E o outro, Jesus, quando vem, liberta a consciência. Liberta a consciência, liberta para a verdade, para a vida do Espírito. São duas dimensões de libertadores, dois aspectos de libertação, sempre importantes. E o Espiritismo melhor nos aproxima deste conteúdo relacionado à fé. Se nós formos observar uma das definições de fé, ela se calca na confiança, e outro aspecto, outra angulação que tem sido usado muito para trabalhar o assunto fé, é a aceitação, a adesão a uma crença religiosa. Na perspectiva espírita, a fé tem um outro tom, de forma mais profunda e transcendente. Jesus ele destaca a fé de forma muito específica, sempre chamando a atenção da criatura humana para a fé e advertindo em diversos instantes, especialmente os discípulos ou homens de pouca fé, e em outros instantes asseverando para aqueles a quem ele especialmente estabelecera um movimento de ajuda, de socorro, de cura mesmo das mazelas físicas, quando ele chamava atenção para a fé que salva. Então ele destaca muito a fé, Jesus. Ele tem um momento especial quando ele afirma que a fé remove montanhas. Então, ao longo da tradição religiosa do passado, a fé sempre esteve presente. E com Jesus, a partir dele, a fé ganha uma dimensão mais caracterizada com as religiões de matriz judaico-cristã. As religiões cristãs no Ocidente trabalham muito, exaltam muito, destacam muito a palavra fé e puxam muito os seus profitentes à vivência da fé, para afirmar que a fé tudo pode. A despeito do indivíduo afirmar que esteve movido por uma fé, o resultado pretendido não foi alcançado, vai se atribuir muitas vezes a uma fé que foi pouca, a uma fé que não foi robusta, ou outros afirmam que é a vontade de Deus, simplesmente. De tal modo que a fé está sempre na pauta das nossas reflexões. Allan Kardec, quando ele faz um estudo da fé no Evangelho segundo o Espiritismo, o codificador trabalha de forma muito oportuna, muito lúcida, sobre
o que ele chama de a fé cega e a fé racional. A fé cega é aquela calcada numa confiança irresoluta, uma confiança, como ele diz, cega, ou seja, que não reflete. Uma fé que não entende, que não compreende, apenas acredita. Acredita que vai acontecer, que vai suceder tal evento, vai ocorrer ou não ocorrer certas coisas, a partir da minha confiança que eu atribuo, transfiro para Deus para que Ele cumpra aquilo que eu anseio, que eu desejo, que eu quero ou não quero. Então, as religiões tradicionais de denominação cristã pautam muito esse olhar da fé, e que você delega a Deus na sua fé irresoluta a Deus ou a Jesus, e ele se responsabiliza para fazer tudo ou mais. Porque eu confio neles e a minha fé neles é suficiente para que eles adotem as medidas que venham em meu benefício, para que não aconteça algo em meu prejuízo ou que solucione algo que esteja me afetando. Então, a fé tem muito desse olhar, ou seja, a tradição religiosa tem muito desse olhar sobre a fé. Allan Kardec, quando ele traz a fé cega e usa essa expressão fé cega, ele está falando bem no contexto do século XIX, quando a ciência estava consolidada. É por isso que ele vem e fala, diferente da fé cega, ele fala da fé racional. Porque naquele contexto de século XIX, quando a ciência já estava consolidada, o método da observação experimental já estava definido, já tinha conquistado a sua cidadania, a razão era o primado. Né? Era o primado. Até o surgimento da ciência e se consolidar a ciência, se dizia que todo conhecimento, toda a verdade, ela era ditada pela religião. E lê-se, entre parênteses, Igreja Católica Apostólica Romana. Com o surgimento da ciência e seu estabelecimento consolidado no cenário da Europa, passou a ser outro enfoque, um outro paradigma, a de que o conhecimento, para ser verdadeiro, precisa passar pelo crivo da razão. Quando a gente for ler lá no capítulo 1 do livro A Gênese, Allan Kardec deixa muito bem claro essa análise da questão racional, o primário da razão, e estabelece que o Espiritismo veio exatamente neste caminho, neste cenário, neste contexto, neste ambiente de perspectiva racional. É por isso que ele afirma que a fé inabalável é aquela que encara a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. O que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que a fé, diferente da fé cega, que apenas acredita e delega a Deus e a Jesus todos os feitos pretendidos em nosso benefício, porque eu tenho fé e eu cumpro meus ditames religiosos, eu cumpro os sacramentos, eu cumpro com os rituais, eu exerço tudo, pratico tudo que a minha religião determina. Então, eu sou credor, sou merecedor e a minha fé em Deus vai solucionar tudo. Então, eu preciso ter essa fé robusta para mover as montanhas que me incomodam. Enquanto que Allan Kardec diz que a fé racional é aquela que se sustenta no conhecimento, se sustenta no saber, entende e compreende. É uma fé que sabe, uma fé que entende, uma fé que compreende, uma fé que raciocina, uma fé que logica, uma fé que usa da razão. Por isso, fé racional. Então, a fé ela ganha uma outra dimensão com o Espiritismo, para então nos conduzir a uma reflexão mais profunda, a ponto de entendermos, inclusive, os vários comportamentos, os comportamentos notáveis daqueles cristãos do período do início do cristianismo, né? Porque não fosse a fé robusta deles, nós não teríamos cristianismo hoje. Dado as perseguições inclementes e cruéis que se submeteu aos cristãos do primeiro momento, das primeiras horas, não fosse a fé deles, não teríamos cristianismo, porque foram eles que suportaram, viveram a resiliência e superaram com sofrimento toda aquela situação de perseguições contrários ao movimento cristão e que superou e venceu.
Então temos o cristianismo graças àqueles homens e mulheres extraordinários, movidos pela fé. Na atualidade, nós temos no cenário de uma sociedade democrática, com os direitos humanos, a liberdade religiosa, a liberdade de ir e vir, a liberdade de escolha, a liberdade de expressão, de pensamento. Nós não temos as dificuldades daquela época, mas ainda assim precisamos da fé, porque nós não somos perseguidos, não temos as montanhas estabelecidas por leis, por regramentos, por perseguições, mas nós temos os grandes desafios existenciais, as grandes questões evolutivas, as nossas montanhas de deficiências, as montanhas das nossas dificuldades pessoais, das nossas vulnerabilidades, das nossas imperfeições, das nossas condições pessoais ainda limitadas, intelectual e moralmente. Então essas montanhas, elas são muito robustas, e se nós não fugimos de espadas, de cruzes, de perseguições dos outros, nós precisamos enfrentar a nós mesmos. Essa é a grande questão. E ainda assim, numa contextura ou no contexto de provas e expiações, que é o mundo que ainda nos alberga, é o mundo ao qual fazemos parte deste clima psíquico, deste nível moral, social, nós vamos entender e compreender que as montanhas agora não estão fora, as montanhas estão dentro de nós. E a fé, ela será o grande instrumento, o grande meio, o grande movimento interno, psicológico, emocional, moral, intelectual, para que nós saibamos enfrentar e superar a nós mesmos. É a grande vitória sobre nós. Então, quando nós encontramos Allan Kardec definindo a fé racional, ele propõe exatamente isto, a capacidade de entender e de compreender. Naqueles primeiros tempos do cristianismo, vamos lá nos situar mais exatamente entre os discípulos. Os discípulos, a gente vai observar fragilidades deles logo depois, quando Jesus foi preso, estava sob interrogatório no Sinédrio, então houve toda aquela dinâmica entre o Sinédrio e Pilatos até a crucificação. Naquele momento, os discípulos todos se refugiaram, se esconderam, menos João que acompanhou todo o drama e esteve ao lado de Maria e acompanhou todos os acontecimentos, ele acompanhou. Mas os demais discípulos não. Todos eles se refugiaram amedrontados. Nós vamos encontrar Simão Pedro negando, antes dele se esconder junto dos outros, ele estava ali fora do Sinédrio e foi reconhecido por um e por outro, ele negou 3 vezes, conforme havia predito Jesus. Era a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade, o seu medo diante do que poderia lhe acontecer pelo fato de pertencer ao grupo de discípulos. Então nós vamos observar o quanto que ainda faltava ali esse conhecimento, a certeza inabalável para organizar e movimentar uma fé, esta confiança não só em Jesus, mas no que ele falou, e essa confiança nas suas possibilidades para um movimento interno de desenvolvimento do seu potencial. Então, ele e os outros viveram momentos muito complicados, muito difíceis, porque os acontecimentos eram muito impactantes, muito extremos. Depois da crucificação, quando Jesus aparece ressurrecto, e este foi um evento extraordinário, fundamental para consolidar, para marcar um saber entre os discípulos, para marcar um saber, isso é fundamental. Nós podemos dizer que o movimento cristão ele ganhou força com o retorno de Jesus em espírito, que se materializa, e então convive com os discípulos, passando as diretrizes e confirmando a imortalidade. Isso é fantástico, porque a ressurreição, esse fenômeno dele vir em espírito, materializar o corpo espiritual, para aqui apresentar-se vivo, e palpável, conviver, se alimentando com eles e tudo, ele demonstrou que tudo o que ele havia dito era verdadeiro.
e que ele veio agora confirmar tudo aquilo que havia dito. Então foi um marco muito significativo da era que se iniciara, a era cristã. Porque a era cristã, podemos dizer, começou ali. Começou ali com Jesus aparecendo em espírito e vida, espírito e verdade, com o corpo espiritual materializado, e que ficou na história a ressurreição. De tal modo que ali foi retumbante aquele evento. Foi retumbante. Foi uma das lições mais vigorosas que Jesus deixara. Ele deixou todo um lastro, todo um conteúdo de ensinamentos extraordinários, demonstração de vivência, porque Jesus demonstrou que sabia do que estava falando, sabia do que havia dito, enfrentou todo o momento de prisão, de julgamento, de tortura e da crucificação, com galhardia, com equilíbrio, culminando no perdão a todos. Ele deixou tudo isso muito bem demonstrado. Mas os discípulos eles estavam ainda incomodados, porque olha no que tudo resultou. Né? Embora Jesus havia predito para eles. E quando ele se apresenta ressurrecto, autêntico, convivendo com eles por dias e noites, passando diretrizes, então aquilo ali foi muito retumbante. Para então estabelecer nos saberes deles uma consolidação, o conhecimento deles sobre todas as lições do Evangelho, o conhecimento deles sobre a imortalidade, o conhecimento deles sobre vida espiritual, sobre evolução, o conhecimento deles sobre as leis morais da vida, as leis de Deus, ficou definido e consolidado. Então, eles passaram a viver uma emoção, um sentimento e uma emoção toda muito particular, muito intensa, muito ativa, que se tornou inabalável. É por isso que nós vamos ver todo o encaminhamento deles a partir de então de forma extraordinária. Com exceção de João, que foi o único que não foi morto por assassinato, todos os demais foram assassinados pela perseguição. E todos enfrentaram os desaires, os dissabores, os desafios, os sofrimentos e a morte de forma muito tranquila, muito serena. E isso é fantástico, é um movimento da fé. Porque eles sabiam, é a fé racional. Não era mais acreditar por acreditar, agora eles sabiam. Tentemos imaginar o que enfrentou Pedro depois, quando ele se deu conta do grande equívoco de ter negado a Jesus, o sofrimento a que ele precisou enfrentar, e a superação das suas próprias limitações, tornando-se um grande ícone do cristianismo. Depois ele funda a Casa do Caminho e se torna um grande líder. E quando ele foi preso e levado à morte, na crucificação, ele pediu que não tinha o direito, a mesma dignidade de ser crucificado como Jesus. Pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Imagina. Tentemos imaginar esse conteúdo de conhecimento, de certeza inabalável, que consubstanciou toda uma fé que movimentou até o final, até o último instante, Pedro. Nós vamos observar isso em todos os demais discípulos. Notem as movimentações internas, os movimentos internos, psicodinâmicos, emocionais, intelectuais de um Saulo, a partir daquele momento nas portas da cidade de Damasco, quando Jesus lhe aparece em espírito e vida, espírito e verdade. Percebam que depois ele se entrega àquela verdade, que para ele era uma verdade inconfundível, a fé que o tornou vigoroso na defesa do cristianismo, no espalhamento da mensagem cristã. Sem Paulo de Tarso não teríamos cristianismo no Ocidente. Chegando ao momento culminante de ser preso e morto por decapitação com a maior tranquilidade. No momento da sua decapitação, o carrasco estava diante de Paulo, ele respeitava Paulo, embora ele fosse carrasco, mas ele tinha respeito pelo Paulo. E Paulo de Tarso narra o Espírito Emmanuel no livro Paulo Estevão, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Emmanuel diz que Paulo olha para
O carrasco ele diz: meu irmão, eu cumpri a minha missão, agora cumpra a sua. Então, se entregar com a maior serenidade. Estevão, que sequer conheceu pessoalmente a Jesus. Estevão fora tomar conhecimento depois, integrou a equipe da Casa do Caminho e se tornou o primeiro grande exemplo de perseguição que Saulo empreendeu, prendendo e levando à morte por lapidação em praça pública. A serenidade com que ele enfrentou tudo. Então, todos eles enfrentaram toda aquela situação, todos aqueles desafios extremos, até a morte por assassinato de forma cruel, com serenidade. Notem um movimento que fez Maria de Magdala para deixar aquele estilo de vida que se entregara de forma luxuosa, além da luxúria, o luxo, né? Porque ele era muito rentoso, a prática da venda do sexo. Então imagina ela ser tocada pela mensagem de Jesus e conseguir e saber mobilizar-se de dentro para fora para abandonar tudo e se entregar no Vale dos Leprosos a fim de cuidar deles, tratar deles e ficar acometida da famigerada lepra, que nós sabemos hoje tratar-se com a denominação atual de mal de Hansen, e encontrar a culminação com a morte do corpo por causa do mal de Hansen. O que fez, né, uma mulher que tinha um estilo de vida totalmente atormentado de luxúria e de luxo entregar-se de corpo e alma ao modelo do crucificado? Se não uma fé que Allan Kardec chama de a fé inabalável. E esta fé inabalável, se não for algo racional, movido pelo que se sabe, pelo que se entende, pelo que se compreende, de forma lógica. Então, a fé que o Espiritismo traz é uma fé, portanto, na didática kardeciana, a fé racional. É esta que sabe, que entende. É por isso que o Espiritismo veio no tempo oportuno, bem no período da consolidação da ciência na Terra, quando a Europa já havia vivenciado, já estava vivenciando o método positivo, o método científico, que o Espiritismo chega. Por quê? Para vir no ritmo e no embalo do conhecimento, no ritmo, no embalo, na toada da razão, para que a fé hoje ela seja toda construída, sustentada com a sua legitimidade, a sua expressão genuína da fé racional. Para que o Espiritismo se tornasse não mais como um sistema de crenças, mas uma religião, no sentido tradicional do termo. Então, a fé na perspectiva espírita, ela é de profundidade. Ela está envolvida de conhecimento, de uma lógica, da razão, e que mobiliza sentimentos e emoções. Não é apenas crer, é sentir, é viver. Não é apenas acreditar, é saber. Então, é um conteúdo de conhecimento, de saber, de emoções, de sentimento, que torna a fé, como diz Allan Kardec, a fé inabalável, porque encara a razão. Por isso que o Espiritismo vem e nos apresenta de modo científico, nos demonstra a imortalidade, o mundo dos espíritos, a reencarnação, a lei de causa e efeito, para que possamos saber, nós sabemos. Se nós sabemos, a fé se constrói com naturalidade, a fim de que possamos e saibamos enfrentar os desafios existenciais com equilíbrio, que possamos enfrentar os sofrimentos com serenidade, embora há o sofrimento, embora sejamos afetados na tessitura do corpo e da alma e das emoções, as questões afligentes a título de provas e ou de expiações. Mas nada disso abala a nossa fé, a nossa certeza de Deus, do futuro e das nossas necessidades evolutivas. Então a fé na perspectiva espírita
ela é de profundidade e de transcendência. Por isso o Espiritismo é consubstanciado de muitos saberes. É uma doutrina que se calca em rituais, cerimoniais e numa crença. É uma doutrina consubstanciada de conhecimentos. É uma doutrina que se estrutura no saber. Por isso o Espiritismo ele é apresentado na sua feição de conteúdo com uma literatura extraordinária. Allan Kardec, quando codifica o Espiritismo, a palavra codificação significa que está organizado em códigos, está sistematizado. E ele documenta tudo, está tudo documentado. Em livros, está escrito. O que ele escreveu, o que ele documentou lá no século XIX, é o mesmo documento que nós temos acesso hoje. É que nós temos acesso hoje. Isso não é fantástico? Fantástico, porque está tudo documentado. Não ficou na oralidade, se perdendo tempo, dependendo das interpretações pessoais e idiosincrásicas, não. O documento que Allan Kardec sistematizou lá no século XIX é o mesmo documento que ele sistematizou lá, que ele codificou lá, que se encontra à disposição nossa hoje, aqui. Isso é fantástico, para que tenhamos o mesmo acesso aos saberes, a fim de que a nossa fé ela não seja apenas calcada no sistema de crenças, numa confiança irresoluta, e delegando a Deus e a Jesus e aos Espíritos as realizações daquilo que queremos. Não. Nossa fé é estruturada no conhecimento, nos oferecendo melhores condições de suportamento, de paciência, a fim de que aprendamos a não nos lamentar, não nos queixar, não reclamar, mantermos-nos fiéis a Jesus, ao Evangelho, e graças ao conhecimento espírita, melhor entendermos a mensagem autenticamente cristã. Uma vez fui fazer um seminário em uma determinada casa espírita e o companheiro dirigente da instituição, após a atividade, foi aqui mesmo em Florianópolis, ele disse assim, ele viu que eu estava a pé, ele disse a mim assim, Gerson, deixa eu te levar para casa, que eu queria conversar contigo. Ele me expôs no caminho, que havia 2 meses antes, ele havia sofrido um assalto. Ele estava esperando a mãe dele descer do edifício, ele fora ao encontro dela para eles atenderem alguma questão, e ele ficou embaixo do edifício esperando que ela descesse do apartamento dela. Então ele parou o carro, desceu do carro, ficou fora do carro aguardando-a. Quando para uma moto com 2 homens, um aponta a arma e leva o carro dele. Então ele disse, Gerson, desde aquele dia, 2 meses, que eu não durmo direito, estou muito incomodado, eu fico pensando, eu não saio da casa espírita, eu sempre participo das palestras, também faço palestras, disse-me ele, faço o evangelho no lar, etc. e tal. E por que me aconteceu isto? Notem. Então a pergunta dele muitas vezes é a pergunta que nós fazemos, né? Por que me aconteceu isso? Ou por que não me acontece aquilo outro que eu gostaria que acontecesse, que eu julgo ser bom? Então ele disse que nós, embora sejamos espíritas e trabalhemos na vivência e divulgação do espiritismo, nós não vivemos sob o privilégio, né? Nós não vivemos sob a exceção da humanidade. Nós estamos no mundo de provas e expiações. E eu alertei que, a despeito da situação bastante importante, mesmo impactante, mas ele teve apenas prejuízo material, foi apenas o carro que levaram. Imagine se a mãe dele desce bem na hora, aparece na hora e leva um susto, qual poderia ser a reação deles, né, dos assaltantes, com a presença da mãe? Então, o único prejuízo que ele teve foi material. Eu alertei, e que ele agradecesse a Deus, porque poderia ter sido pior. Então, nós não vivemos na Terra por sermos cristãos, e no momento sermos espíritas, nós não vivemos uma exceção a ponto de sermos privilegiados no mundo de provas e expiações. Não. Nós só entendemos e compreendemos que, com o nosso movimento mais ajustados ao bem hoje,
nós podemos nos livrar de muitos males hoje. Como diz Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele analisa as causas atuais e anteriores das aflições, há muitas causas atuais das aflições que elas decorrem por causa de um comportamento meu equivocado e refletido de um tempo atrás. Muita conduta irrefletida hoje vai repercutir negativamente daqui a um tempo, daqui a algumas horas, alguns dias, daqui a alguns anos. Então, muito do meu comportamento positivo hoje resultará em benefício de logo mais. Muitos benefícios hoje são resultados de um comportamento adequado antes. Ou seja, como afirmam os Espíritos, no item 920 do Livro dos Espíritos, depende muito de mim, depende de cada um de nós, a suavização dos nossos males na Terra. Allan Kardec analisa isso muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata das causas atuais das aflições. Mas nós sabemos das causas anteriores das aflições, que é o nosso passado, outras reencarnações. E que a título de expiações nós experimentamos hoje as suas consequências. Isso nos oferece um conhecimento e um aporte emocional psicológico de suportamento muito maior, a fé, portanto. Então, estudemos a doutrina espírita, mergulhemos nossas reflexões na doutrina e no Evangelho de Jesus, para que nos equipemos de melhores e maiores recursos cognitivos e emocionais, a fim de que nossas reflexões e o nosso tônus emocional, nosso tônus de fé, seja melhor qualificado, mais encorajado, fortalecendo-nos no enfrentamento de todas as situações e tornando-nos pessoas muito sóbrias, comedidas, diante das situações fáceis e alegres. Porque as situações fáceis e alegres, muitos exageram, extrapolam o bom senso. Outros se revoltam, se desesperam diante das dificuldades. A fé é uma construção que Allan Kardec chama de fé racional, que se sustenta no conhecimento, no saber, no entendimento, na compreensão, na lógica. Por isso estudemos. Estudemos mais, meditemos mais e nos entreguemos ao bem. Todo aquele que estuda mais sabe melhor, e todo aquele que se entrega ao bem, nas diretrizes da fraternidade, da solidariedade e da caridade, conforme preconizara Jesus, há muitos problemas se forra, se evita. Ao mesmo tempo, nos equipamos em melhores condições de nos habilitarmos para novas possibilidades de futuro, como nos recuperamos em relação ao passado. E quando a expiação desaba sobre nós suportamos com galhardia, sem revolta nem desespero. As provações da jornada, sabemos, é para o nosso progresso. Então, nunca revolta, nunca desespero, sem queixumes, reclamações, inquietudes, agitações. Serenidade sempre, paz de espírito. E o amor que tudo soluciona, tudo resolve. E a fé é esta estrutura íntima, psicodinâmica, de conteúdo racional e também emocional, afetivo, mobilizando-nos para as grandes conquistas do agora e do futuro. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça nesses dias desafiadores, sim, mas ao mesmo tempo tão enriquecedores de possibilidades, de oportunidades de aprendizagem, de crescimento, de amadurecimento psicológico. A esta abençoada casa que sempre nos acolhe, o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo, nossa gratidão. Exatamente neste mês de janeiro, que completará mais um ano de sua fundação. Aos companheiros, trabalhadores desta abençoada casa, nossa gratidão pela parceria, pelo companheirismo, e a cada uma das senhoras, dos senhores e jovens que nos acompanharam neste breve momento, minha particular gratidão e meus votos de muito progresso, os meus votos de muita paz. Muito obrigado.